Estamos então com a CibaCast, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Bagé, onde contamos as histórias que impulsionam o empreendedorismo da nossa cidade e da nossa região. No episódio de hoje temos a honra de conversar com um dos maiores lideranças do agronegócio brasileiro, com uma história inspiradora que começou ainda na infância, com humildade e muito trabalho. Ele se tornou o nome por trás do crescimento de uma das maiores empresas de implementos agrícolas do país, a Estara. Obrigado, Viviane. Hoje a gente conta com a presença do Gilson Larry Prodebon, presidente do Conselho de Administração da Estara e um dos grandes nomes do agronegócio gaúcho. Gilson, é uma honra estar te recebendo aqui na data de hoje. Esse nosso podcast, nós costumamos convidar empresários de referência que inspirem as pessoas. Um empresário como tu, que as pessoas te admiram e muitas vezes não têm oportunidade de fazer perguntas mais próximas, saber um pouco mais da tua vida, sabe do sucesso do Gilson empresário, transformação que ele fez na Estara. Então a gente procura nessa conversa informal, isso aqui não é uma entrevista formal, é uma conversa informal, a gente vai perguntar coisas assim profissionais e mais pessoais tuas também. Quero dizer que seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela presença aí do nosso podcast hoje, Gilson. Agradeço a vocês terem me convidado. Fico feliz de poder compartilhar com vocês esses minutos, com quem está visualizando também. É muito bom estar com amigos, né? E estou aqui livre, leve e solto, né? Para a gente conversar e trocar ideia. Vamos passar um pouquinho, vamos para o passado, para o presente, para o futuro, imaginando sempre que alguma coisa que a gente falar que sirva para alguém ou alguém possa aproveitar alguma frase, alguma ideia do que nós vamos falar, Coradini. Tá bem, Gilson, eu conheço bem a tua história. Ou Coradini? Coradini. Eu conheço a tua história, mas as pessoas não conhecem. Vamos lá, o Gilson não nasceu junto com a Estara. O Gilson chegou na Estara. Nos conta um pouco dessa sinergia. Como foi que aconteceu isso aí, Gilson? Bom, por incrível que pareça, nós nascemos no mesmo ano, só que eu nasci dia 29 de janeiro e a Estara 29 de agosto de 1960. E eu nunca ouvi falar da Estara até 1980, quando então eu fui para Não Me Toque. Eu saí do quartel no ano de 79, início de 80, e não tinha emprego. E aí saí de Birubá, que é uma cidade próxima, fui até Não Me Toque. O emprego que eu sonhava e que eu imaginava que ia estar, quando cheguei na vaga estava preenchida. Mas eu tinha levado, engraçado isso, porque eu tinha levado as malas e junto eu tinha levado uma cama de campanha. Então, quando eu cheguei lá, a vaga estava preenchida, eu consegui sair com aquela caminha, rodando, levando ela na parte das costas. E aí cheguei uma senhora estava lavando a calçada, tinha uma garagem, e aí eu disse para ela, olha, vim aqui para um emprego, não consegui, mas eu vou trabalhar. A senhora não me deixa dormir essa noite, uns 2, 3 dias aqui na sua garagem? Ela falou, não, meu filho, mas aí uma boa conversa, me apresentei e tal. Daí ela disse, mas tu não pode usar as minhas dependências, né? Eu tenho família e tal. Eu falei, não, eu tomo banho no tanque. Eu tomo banho no tanque, não tem problema, vou ali, pego um baldinho d'água, eu tomo banho aqui dentro mesmo. Aí ela me deixou, eu operei uma semana, e nessa semana eu consegui uma vaga para trabalhar no jornal da cidade e consegui uma vaga para ser garçom de um hotel que tinha lá. Então eu comia de graça, né? Que não precisava pagar e também não recebia. Defendeu a comida, ao menos. O boia estava resolvida, né? E aí, nesse jornal eu ganhava 20% do que vendia. Então já dava alguma coisa e o dono do jornal me deixou morar na garagem. Aí vim para a garagem e aí, por circunstâncias da vida, conheci minha esposa, que o pai dela era agricultor, mas era avalista da Estara, e a Estara passava por um momento extremamente difícil, e ele acabou tendo que assumir as dívidas e assumir a Estara. E eu acabei casando, nós acabamos casando em 84, e eu trabalhava no Bombeirinos. Eu teria uma promoção, mas teria que mudar de cidade. E aí meu sogro falou, não, vem para a Estara. E aí eu não sabia nem o que era Estara, nem
Eu sabia assim no banco porque a conta sempre estava negativa. Tá? Olhava lá, porque na época tu olhava não era online, então tu ia lá, conforme o cheque ia entrando, tu ia descontando o valor da conta. Chegava um limite que não passava mais o cheque, né? Então a Star tinha um baita problemão, o meu sogro estava encalacrado lá dentro a receber e as suas terras foram a garantia. O teu sogro não foi o fundador da Star? Foi. Ah, ele foi fundador junto, ele tinha sócios. Mas Sim. ele saiu em 63 e foi pro lado do ramo agrícola. Ah, sim. E ele montou o seu negócio na fazenda. Ficou só com os compromissos financeiros lá Não, daí os irmãos passaram por dificuldade, que construíram uma nova fábrica em 78, e aí veio aquela inflação maluca, e eles fizeram um empréstimo na época com a 63. Quem não sabe o que é 63 é o empréstimo em dólar, sem hedge nenhum. Então, quando o dólar disparou, a dívida ficou impagável e o meu sogro tinha assinado a avalista. Aí o seu Chico tinha assinado a avalista e aí ele estava com aproximadamente 200 hectares em garantia, que ia ser... Mas não foi, acho que não foi por isso, foi até por me dar uma oportunidade. E aí nós começamos a andar. A Star era uma empresa muito pequena, tinha 22 colaboradores, vários meses de salário atrasado. Então a gente foi botando em dia, foi pagando os fornecedores. E eu me lembro que em 90 nós conseguimos sair dos bancos. Não dever mais nos bancos, já era uma grande... Paramos de descontar duplicata. Né? E aí a coisa começou a andar e a Star foi crescendo, fazendo aliança até 2006, quando houve uma cisão da sociedade. Eu e a minha esposa tínhamos 16% do negócio e nós acabamos comprando os outros 84%. Isso é uma coisa rara, porque normalmente 84 compra 16%. Mas 16 comprou 84, então tivemos um pouco de sorte e um trabalho que a gente conhecia bem a empresa, e aí decolamos. Hoje a Star consolidou a sua presença no Brasil, na América Latina. São 35 países que nós exportamos, e hoje a Star é a maior empresa do Brasil e da América Latina, e nós temos hoje um quadro de funcionários de aproximadamente 4.500. Eu tenho o número porque eu olhei ontem, 4.521. Tá? 4.521. E temos uma financeira que vai se tornar banco agora no segundo semestre. E temos fazenda, que o ramo, são 2 ramos que nós continuamos, que a gente tem uso, cada um desses 3 ramos tem um filho tocando negócio. Tem um filho tocando. Gilson, assim, para as pessoas entenderem, Viviane, a Star não concorre com empresas da esquina, nem com empresas, concorre com multinacionais. O que a Star faz hoje é vender equipamentos, que ela concorre com a John Deere, que é uma empresa americana que atua no mundo inteiro. A Star está entrando nesse meio, ao invés da John Deere vir para cá, a Star está indo em direção à sede da John Deere lá. Mas assim, falando contigo, Gilson, tu pegou uma empresa que era pequena na época, e pelo que tu contou na tua trajetória, tu não é um homem de estudo, tu não foi um cara que fez cursos, que veio já com grandes estudos e pós-graduação. Onde é que tu te encontrou ali na Star, assim, quando tu já estava na família e tal, viu as dificuldades? Tu é um homem de vendas, tu é um homem de prospecção, porque a gente vê que tu é muito comunicativo, né? Tipo um radialista, assim, tu tem facilidade para se comunicar. Já vi 2, 3 palestras tuas. Ou tu é um cara da indústria mesmo, assim? Onde é que tu te encontrou mais O Amor, ele contou uma história agora na reunião de integração da CIBA ali, para os empresários bagenses, que comoveu muita gente com uma história de luta, de superação e um exemplo, né? Uma inspiração. E eu gostaria que tu comentasse essa tua trajetória que tem engraxate, livreiro. Faço questão que o senhor compartilhe conosco. Tá bom. Eu comentei isso na reunião de hoje na CIBA, né? Que eu acho que essa cisma de vendedor, eu peguei, acho que isso estava da minha avó e da minha mãe, né? Porque a minha mãe nós fazíamos perucas e vendia peruca naquela época, e a gente saía para vender, e eu desde pequenininho peguei o gostinho disso. Mas também aprendi a vender o meu trabalho, porque como eu era jovem, criança, tinha 5 anos, 6 anos, eu tinha uma caixa de engraxar sapato, saía
engraxando sapato, e um pouquinho de empreendedorismo, porque eu via que sapato engraxava na rodoviária, tinha 2 engraxados, nós dividimos os clientes, eu não conseguia ter uma clientela fechada e para mim, e eu entendi que podia ir nas casas e podia engraxar e fazer muito mais engraxando nas casas. Comecei a fazer os clientes, aí como eu ia nas casas, eu vi que nós podíamos vender, eu podia vender revista junto. Quer dizer, eu levava as revistas, levava a caixa de engraxar. Depois, quando era verão, eu levava as revistas e o picolé. Aí ia nas empresas, às vezes de esperar o cara vir comprar, eu ia nas empresas, nas lojinhas que tinha. E isso foi me dando assim um pouco que é comunicar, que é conversar, porque tu tem que vender o teu serviço, né? E essa venda foi me dando subsídios. E eu não estudei, tu tens toda a razão, eu fiz 5 semestres de economia, né? E desisti para poder seguir na carreira na Stara e transformei um sonho meu em realidade, que era ser um empresário. Eu sempre quis ter uma empresa, mas não tinha grana, não tinha nada, e no fim, eu por linhas distintas, acabamos chegando na Stara. Lá não tinha vendedor, então quem era um cego, quem tem olho na terra de cego era rei, e eu caiu a ficha, junto com uma equipe, assumimos o negócio. A Stara era muito pequena, mas sempre teve um bom nome. Sempre teve um bom nome, que, apesar das dificuldades financeiras, tinha um bom nome. Os holandeses que eram dono eram uma pessoa séria. Mesmo que tinham um problema de endividado, eles nunca negaram uma conta, nunca pediram, na época, recuperação judicial. Produto sempre bom. Concordata, essas coisas não passavam na cabeça desse pessoal. Então eram extremamente sérios. E aí a gente enganjou nessa canoa, nesse barco, e foi transformando. Eu, junto com uma equipe, com a minha família, com as pessoas, com o apoio do meu falecido sogro, da família, nós fomos construindo. E chegamos, como te falei antes, a uma situação que não é a gente fazer um elogio à própria empresa ou à minha pessoa, mas, como tu falaste, nós estamos concorrendo com a GCO, que é multinacional, com a Fiat New Holland, que é a Case New Holland, né? Nós estamos que é do grupo Fiat, nós estamos concorrendo com a John Deere. Então, são empresas Jacto e outras empresas no Brasil, são empresas de nome e de alta tradição e com puta de um capital lá de fora, que elas vêm para cá para detonar. E nós conseguimos, então, de uma coisa que era impossível de uma empresa brasileira falar, de a gente ter a própria linha de produtos de janeiro a janeiro e uma rede de concessionários que defendesse apenas a marca Stara e vendesse apenas a marca Stara. Isso era impensável para uma empresa brasileira, era impensável, impossível que alguém pudesse fazer isso. Então, a gente construiu outra coisa que era impensável e impossível, mas a gente conseguiu, foi fazer um banco para poder ajudar a financiar os nossos negócios. Então, um pouco de sorte não faz mal, né? Não, competência está nisso aí. Mas assim, a leitura... Hoje a gente fala de uma Stara gigante. Uma Stara gigante, e aí, seguindo o raciocínio... O pior, antes de nós falar em família, em sucessão, vamos falar um pouco disso, Gilson. Qual foi o pior momento, assim? Claro, tu falou que chegou um momento que a Stara parou de descontar duplicata, tá tudo deu uma ajeitada na casa, mas aí depois veio o plano real, vieram outros planos econômicos, veio pandemia, assim. Nessa trajetória até aqui, antes de nós entrar na gestão de hoje, qual foi o momento mais difícil? Foi a pandemia? Olha, eu acho que o momento mais difícil de todos foi até 90. Ali foi depois que tu passar daquele momento, qualquer coisa é lucro. Tá, então, até entrar do plano real ali, até estabilizar. Mas nós passamos assim, de 90 para frente, a gente começou a navegar conforme a onda. Nós não fazíamos nenhuma coisa que corresse risco. Nós entendemos que tinha que parar de correr risco. Isso foi o que a gente aprendeu. Correr risco era sair vendendo, não conseguindo produzir, era a inflação comendo o nosso negócio. Então a gente fez
esse dever de casa e nunca mais nós descontamos duplicata, as nossas dívidas são muito bem equalizadas e não temos assim nunca mais um problema. E na pandemia, por incrível que pareça, para o nosso negócio não foi ruim. Por incrível que pareça. O agro não parou, no caso, né? O agro não parou. E tivemos anos bons também na agricultura, o governo incentivando, preços bons, claro. Então, para nós, a pandemia, a gente sofreu esses 30, 60 dias ali, até poder achar alguma coisa, as vacinas chegar e essa circunstância toda, mas a gente trabalhava meio turno, nem trabalhávamos, passamos aí uns 20 dias sem ir para a empresa, depois foi se acostumando, como todo, qualquer lugar, e aí como eu acho que o produtor também ficou mais em casa. Tá? E ele começou a olhar que ele tinha que gastar um pouco dos pila, né? E aí ele pensou em máquina, porque não tinha outra, ele não podia viajar para fora do país, não tinha mais caminhonete, tô brincando. Mas e aí começou a puxar o nosso negócio, que foi, dali para frente foi espetacular. Pegamos uma safra boa e preços bons, né? Chegou em junho, quando começou a sair de casa, os produtos estavam valendo, a safra de verão valia. Né? E colheitas boas, aí, claro, o pessoal foi repor máquina, foi as compras. Foram as compras, sim. E, claro, Valmor, a gente não pode esquecer que deu muito trauma para todas as pessoas essa pandemia. Não foi diferente para a empresa, perdemos colegas e tudo mais, mas eu enxergo que essa coisa que nós passamos, ela vai ficar marcada por esses problemas. Mas no que tange a negócios, principalmente no agro, porque todo dia pela manhã, né, eu te faço uma pergunta: se almoçaste hoje? Sim. E ontem? Sim. E janta? Sim. E café da manhã? Sim. E amanhã? Então o produtor de alimento não pode ser tão judiado nesse país, né, gente? Isso é uma coisa... Quer dizer, se pode faltar um casaco, pode faltar o combustível no carro, pode faltar um sapato, mas a boia não, né? A comida não. Então a comida é uma coisa que quem está eu acho que está no barco certo, mesmo sabendo que nós temos um governo que nos chama de caloteiro, né? E também que o agro é fascista. Só que o agro é o que alimenta e que dá a balança comercial no Brasil. Os governos são passageiros, né, Gilson? Passa. Isso também passará. Claro, isso passará. Não há mal que sempre dure, né? Vamos seguir na Stara ainda, antes de chegar em perguntas mais pessoais. Hoje a Stara é o Gilson, presidente do Conselho de Administração, e os teus filhos, cada um cuidando de uma frente de negócio. Isso que tu colocou para nós, assim. Eles também fazem parte desse conselho. Fazem. Minha esposa, né? Sim. São os 3 meninos, né? E mais um conselheiro independente, e agora entrando mais um conselheiro também. Então, eu participo do conselho 7 pessoas, da qual eu sou presidente. O Átila cuida das indústrias, da parte do nosso negócio industrial, da marca Star. A minha filha cuida da parte financeira, da financeira, que vai virar, como te falei, vai virar um banco. E o Fernando cuida das fazendas. É mais ou menos essa composição. E quem manda em tudo é a minha mulher, né? Que comanda o espetáculo. Deve ser na tua casa a mesma coisa. E dá a última palavra sempre, né? Essa sucessão aconteceu recentemente, porque relativamente tem 65 anos, né? E os teus filhos, só para a gente ter uma noção desse panorama. Pois é, um nasceu em 85, outro em 87 e outro em 93. Né? A filha em 93. A sucessão aconteceu em 2020. Eu tinha 60 anos, como eu falei hoje no meio-dia, eu voltava de uma viagem da Compostela, e durante a viagem também, e eu achava que... eu acredito que os pais que entregam o bastão, ou quando estão doentes ou incapacitados de tocar o negócio, não tenham o privilégio de ver se os filhos deram certo ou não. Porque às vezes o cara pega uma bomba, um rabo de foguete, né, mas ele não está preparado. Então nós conseguimos preparar isso, e eu, no caminho de Santiago, eu dizia, com 60 anos, eu quero ainda ver se os meus filhos vão dar certo ou vão dar errado. Eu quero estar próximo. E eu sabia que ia dar certo,
eu e a esposa sabíamos, e tanto um como o outro pegaram os negócios de um tamanho e triplicaram. Então, Sim. são muito melhores do que eu. Sim. Foram mais estudo, mais preparados, né, Gilson? Tu aprendeu na marra, né? Mas eles também, não tem só tem a filha que tem uma faculdade, que ela de comércio exterior, mas os piá desistiram também no meio do caminho. Engenharia, o Atia ficou 2 ou 3 semestres e o Fernando 2 ou 3 semestres de economia. Mas eles foram forjados porque uma das coisas que a gente fazia lá em casa, uma das coisas que a gente exigia é que eles viajassem 2 vezes por ano para fora do país. Ficasse uma semana, 10 dias, e eles escolhiam o país e, tipo assim, normalmente ia com alguém da Stara, foram para a China, foram para a Rússia, foram para a Argentina, foram para os Estados Unidos, foram para o Canadá, Alemanha, Itália, França, né, Índia, Japão, Suécia, Inglaterra, isso tudo vai dando, o cara vai tendo uma noção do mundo. Né? Depois, tu entender de economia, de administração de empresas, é um caminho que tu vai percorrer. Mas se tu não entender a geopolítica o que roda na economia do mundo, às vezes tu não consegue tomar decisão dentro do teu negócio. Então, esse aprendizado, para mim, é fatal. Né? Que tu não fique só na tua aldeia, tu seja alguém do uma visão mais sistêmica, claro. Do mundo. Claro. A nossa cidade, ela tem muito esse perfil da sucessão, de empresas que são familiares. Um conselho que tu darias para quem está se preparando para esse momento, como a gente disse que não é fácil, é uma decisão muito difícil, mas um momento ela precisa ser tomada. E é bom que a gente faça isso quando está vivo, porque às vezes, quando faz essa sucessão depois, né, o cara deve virar umas 10 vezes no caixão lá dentro, porque ele não queria, com certeza, que os filhos normalmente dá pau, né? A maioria tem problemas na divisão da herança. Então, se tu fizer isso com vida, eu acho que tem alguma vantagem. Mas não é fácil. De qualquer forma, não tem conselho. Eu acho que não tem como você dizer isso é certo, isso é errado. A gente vai copiando aquilo que as pessoas que deram mais certo conseguiram realizar melhor essa sucessão para tentar fazer a nossa, de cada um da sua casa. Nós foi assim. A gente seguiu mais ou menos o modelo que o meu sogro tinha feito na casa dele. Para tu ter uma ideia, Valmor, os meus cunhados e minha esposa dividiram os negócios do meu sogro na época. Eles levaram 5 minutos. 5 minutos para resolver o negócio. Quer dizer, estava bem plantado. Claro. A raiz estava... Porque em vez dele espelhar... Não tinha atrito, a fruta não estava podre ali, né? Tava... Pelhar pelos pinicos, que nem eu falo, né? Sim. Pelhar pelos... Ninguém quis lamber o prato, né? Não, dividiu a sua parte e deu, né? Ele pediu na época, ele pediu para o meu cunhado, você divide e você é o último a escolher. Tá? A tua irmã mais velha escolhe primeiro, depois a segunda e depois o que sobrar é teu. Então, fazem partes iguais aí porque não sabe onde vai ficar, né? Claro. E só isso já claro. diz. Quer dizer, olha a filosofia do seu Chico, né? Não, eu divido e eu escolho. Claro. Aí é a coisa mais fácil, né? Claro. Ou mais difícil. Claro. Mas assim, saindo um pouquinho agora da Stara, fazer algumas perguntas, Viviane, do que os nossos sócios sempre pedem pra gente. Qual é o maior desafio do empreendedor hoje no Brasil? A maior dificuldade que tu vê? Legislação, insegurança, crédito, o que tu... Esse conjunto de coisas que tu falaste aí, eu acho que uma das coisas que a gente tem grande dificuldade nas empresas é hoje a mão de obra, né? Você ter mão de obra qualificada, porque eu acho que faz mais de 30 anos que o estudo deu uma parada e hoje tu pega tem técnicos agrícolas que entram na empresa, pessoas que fizeram o 3º ano do secundário e tu dá a tabuada, eles não sabem multiplicar. 5 vezes 6 não sabe que é 30. Né? Eles não sabem escrever uma frase, eles são analfabeto funcional. E aí eu digo isso, que a educação ela ficou muito para trás. Porque no nosso tempo, não é que eu quero que volte o tempo, mas
A gente sabia um pouquinho o que era um 5% de 100. Se tu perguntar, puxa vida, para um guri hoje, me dá 8% de 100. Não consegue. Não consegue. Não tem esse... Então, tu imagina o raciocínio lógico. Vai lá na China ver como é que é. O raciocínio lógico. Vai na Índia para ver como é que é o raciocínio lógico. Vai nos Estados Unidos. Aqui nós temos a Constituição de 88. Tu pode ver que nós temos muito pouco deveres, mas temos muito benefício. Você vai ver, tá lá escrito que não sei o quê. E, na verdade, o que você tem que fazer, isso não está para o Estado, não está escrito. Então, eu vejo assim que o Brasil, a Constituição de 88, mais a educação Paulo Freire, que é o que coordenou as escolas, a falta de nós enxergar um Brasil que industrializa, ele é exportador de commodity, tá? Se nós olhássemos... E também acho que teve um momento ruim, que foi o protecionismo, que hoje também você vê isso com o que acontece no social, que todo mundo tem benefício no social, pouco compromisso e muito benefício. Aí os Bolsa Família, Bolsa a Energia, quando na verdade tinha que dar, como diz o Turra, nós tínhamos que ensinar a pescar e não dar o peixe. E hoje nós estamos dando o peixe. E a gente vê isso que tu falou, né? Essa Constituição trouxe muitos poderes nas mãos dos políticos que não entendem o dia a dia. Então a gente vê hoje uma discussão no Brasil, por exemplo, da escala 6x1 para 5x2. Isso é quase que uma loucura, o 4x3. É inimaginável no dia de hoje. Mas está sujeito, nós vemos isso aí daqui a 2, 3 anos, ainda vamos ter que se adaptar. Essa questão do jovem, né? Ontem a minha irmã ainda falava nos conflitos das gerações, essa geração Z, a última que chegou de 2000 para cá, nascida, ela nasceu com o celular na mão. Nós criamos eles assim. Então é uma geração que não sabe que é 8% de 100. Ela vai no celular, ela vai buscar, e hoje ainda tem essa inteligência artificial que é uma revolução no mundo, e as pessoas estão chegando menos preparadas. É difícil tu trazer, comprometer, isso é um desafio das empresas hoje, realmente é um desafio de todo mundo, e é no negócio grande e no pequeno, né, Gilson? Eu costumo dizer na associação comercial também, não existe o grande e o pequeno empresário, existe a grande e a pequena empresa. O empresário é todo igual. O empresário que tem 3 funcionários tem as dores do cara que tem os 4.000 funcionários também. 4.000 funcionários vai ter sua estrutura de organização, de treinamento e tal, mas os problemas são culturais, são das pessoas que estão chegando no mercado de trabalho. Isso o nosso sócio, as empresas pequenas do interior, sente muito isso, né? É verdade, você comentou bem. Não tenha dúvida de que esse é um grande problema e a solução está longe. A solução está longe. E ela está cada vez ficando mais distante. Eu acho que o IA é uma coisa espetacular, mas ela vai deixar ainda mais burro. Mais burro. Vão ficar mais burro, porque só pedindo IA e tu tem a informação em tempo real. Então, Gilson, tu imagina um juiz fazendo uma sentença com a inteligência artificial? Mas não duvide. Eu acompanhei uma história lá em Porto Alegre de um advogado que fez um Ctrl-V, Ctrl-C. Tá? E ele não leu e, na verdade, ele estava colocando errado, ele seguiu o que o outro advogado tinha feito de erro e copiou e perdeu aquilo que ele estava, a causa que ele estava fazendo, porque ele mesmo entregou o jogo pro juiz. Então, e tem muitos juízes seguindo essa, né? Então, não tenha dúvida que nós temos que começar pela educação. O caminho da mudança do Brasil começa pela educação. Quanto mais o povo for desinformado e tiver pouco conhecimento, mais fácil para dominar. Gilson, poucos sabem, mas tu também faz parte da política. Conta como que ela entrou na tua vida também, porque nós, empresários, dentro da CIBA, se comenta muito que é preciso ter uma fala, alguém que defenda essa classe. Tens razão, Vivi. Mas não é fácil você se expor na política, né? Mas é a política local. Então, a política local um pouco menos... Política local é mais pessoal e menos partidária, né? Menos política. Mais gente, mais a pessoa do que a política, né? Tu reside hoje em Nome Toque. Sim.
Morando em Nometóquio, quero ficar por lá pro resto da vida. É uma cidade espetacular. Quem nasce em Nometóquio, sabe o que é, não? Intocável. Não me toquei. Mas essa... como nós estamos comentando, então eu vejo como um grande... Não tem muito o que falar, mas a política, se nós não entrarmos, alguém vai entrar. Se os bons não entrar, vai ter talvez aqueles que não merecem estar lá. E como ninguém dos bons vai, essa turma vai. Então, eu enxergo que a política ela tem que melhorar muito, muito, mas as pessoas de bem têm que também querer. Mas não é fácil. Você, como empresário, você vira vidraça, né? Muito fácil para te jogar pedra. Você bota o teu nome, em nome da tua empresa, e aí tem as cores partidárias. Então, eu fiquei como vice-prefeito, eu sempre falo que vice-prefeito é caneta sem tinta, né? Fico só nos bastidores. E a gente conseguiu... tinha uma administração que estava 20 anos no poder. E eu acho que isso é longo demais. Uns 8 a 12 anos até vai. Depois ela começa a ficar com gordura demais. Ela começa a inchar, os apadrinhados políticos ficam lá dentro, a eficiência vai para o ralo, né? E acaba que a prefeitura ela é um cabide de emprego sem se preocupar com a educação, com a saúde, com o transporte, com a segurança. São coisas que a gente está se preocupando muito agora. Mas eu te admiro ter tomado essa iniciativa, Gilson. Muita gente do interior, cidades menores, tem feito isso. Porque aí tu consegue diferenciar a política partidária das pessoas. Gilson, assim, ó, no nosso podcast a gente tenta fazer um bate-bola, assim, um ping-pong com perguntas curtas e respostas curtas. Nunca deu certo, mas a gente vai tentar fazer aqui contigo também para ver se vai funcionar assim. Então, eu vou te fazer umas perguntas assim com respostas curtas, vamos ver se a gente consegue agora. Deixa nós fazer aqui, Viviane, vamos ver se... Um líder que tu admira, Gilson. O meu sogro é né, que eu admiro pra caramba. Quem mais, cara? O porquê do teu sogro, te interrompendo já, que mencionaste muito na tua palestra, do exemplo. Ele foi meu mentor, Viviane. Ele foi o meu mentor. E eu me espelho muito nele. Eu acho que ele não morreu, que muitas ideias dele estão aqui sendo divulgadas. E um cara que eu admiro pela sua trajetória, teve algumas coisas que aconteceu que eu não concordo muito, mas pelo que ele era, que era um estagiário e transformou o negócio dele num dos maiores do Brasil, é o André Esteves do BTG Pactual. Ele era simplesmente um estafeta, né, auxiliar, e foi caminhando e se transformou, para mim, um dos exemplos no Brasil. E tu conversa com ele, é um cara simples, tá? Uhum. E as coisas, claro, né? Mas, claro, que tem algumas coisas, como todo empresário também tem problema, como eu tenho. Quando chega nesse tamanho aí, não tem como, né? Não tem como. Um livro que tu tenha lido, assim, não sei se tu é um cara que gosta de ler ou não, algum que marcou. Um dos meus passatempos é ler. E um dos primeiros livros que eu li, que ficou marcado na minha mente, foi Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Recomendo para todo mundo. São 16 leis do triunfo, 16 leizinhas que ele coloca. Todas elas, esse livro foi escrito em 1928 e hoje são extremamente modernos. Ainda são modernos. Um valor que não pode faltar na Stara? Respeito, honestidade é o principal, acho que é honestidade e paixão. Tem um aqui que eu sei responder, campo ou cidade? Os dois. Os dois? Eu achei que tu ia dizer campo, né? Então eu ia errar na minha resposta. Os dois, uma hora no campo e uma hora na cidade. Tá? Inovação ou tradição? Os dois. Os dois? Inovação não adianta nada, tradição não adianta, não serve, tem que andar meio em conjunto. Você vai inovando e a tua história vai ajudando você a contar e as inovações vão se transformando em perene e você cada dia tem que acordar sabendo que, como a lei da selva, tem um leão que tem que correr mais rápido que uma gazela e uma gazela tem que correr mais rápido que o leão se ela quer ficar viva.
E o leão para não passar fome, né? Se ele não chega. Se ele não chega. A tua trajetória foi marcada por muitos desafios, né? E como tu comentou, tu vendeu picolé, vendeu revista, fez peruca, que a gente nem sabia, entre outras tantas coisas. Lá dos primórdios, o que te trouxe, quem és tu hoje, que trouxe um pouquinho de cada um desses perfis para construir esse profissional de sucesso, esse empresário de sucesso que tu és? Resumindo, um hábito que o Gilson de hoje traz de lá de anos atrás. O Gilson de hoje, de sucesso. Existe isso, esse hábito não? Foi se transformando depois do tempo? Eu falo um hábito assim que eu gosto, que me faz muito bem, é sentar sozinho, né, bem relaxado e ler um bom livro ou simplesmente escutar música. Para mim, a música me dá uma paz e eu gosto muito disso. Isso é um hábito, né? Sim. Um hábito. É. Não sei se eu te respondi. Respondeu, sim, E respondeu. a minha, desta costura toda, então, de todos esses papéis que tu teve, eu acredito que é um pouquinho de cada um deles que construiu este empresário que és hoje. E uma bela camada de sorte estar no lugar certo na hora certa. Mas é um conjunto de coisas, Valmor. Não sei, não tem uma coisa só, né? Porque não pensa que não teve tombo, né? Muitos tombos, né? Eu só acho que quando a borracha ela gasta mais que o lápis, é porque tem alguma coisa errada. O lápis tem que sempre gastar mais que a borracha. Bela frase. Não tinha ouvido isso ainda. Se tu tem que apagar muito é porque tá escrevendo errado, tá fazendo alguma coisa errada. Então, o lápis não pode gastar mais. Não pode gastar mais que a borracha. É simples assim. Um conselho? Eu vi que tu gostou dessa. Gostei dessa aí, não tinha ouvido ainda. Mas agora tu falou na minha última pergunta. Simples assim. O que é o simples assim? É descomplicar, é tentar pegar o complicado e descomplicar. E a gente tem mania de complicar as coisas. Eu vou por algumas palestras, eu vejo os caras falando em inglês, coisa que podia falar em português. Mas ele tem que ser bonito na palestra, ele tem que falar aquelas palavras que tu, às vezes fica... Por que ele quer dizer com network? Network. Porra, fala que é relacionamento, que tu tem que trocar ideias com alguém. Não, network. E aí tu vai indo por essa... Então eu falo assim, o simples veio dessa circunstância. Por que complicar? Faz uma coisa simples que é o cara quer ouvir, simples assim. Eu costumo dizer, Gilson, ali no meu pessoal, quando eu peço alguma planilha, alguma coisa, olha, faça uma planilha que o meu guri de 14 anos que não gosta de ler, lê e entenda. Não faz uma planilha complicada que eu tenho que estar pedindo explicação para mim entender o que vocês colocaram. Planilha de Excel, de resultado, o mais simples possível. Né? Então E um negócio que eu ouvi ontem, duas coisas me marcaram ontem. Ontem o Marcelo Pilon, que está aqui assistindo nosso podcast, ouviu também da minha irmã e do meu cunhado assim, ó. Não fujam das conversas difíceis. As conversas difíceis que vão resolver os problemas. Quando a conversa é difícil, tu chama ela e tem essa conversa, porque dali tu vai tirar um horizonte para um lado, para outro, vai ter que usar mais a borracha ou mais o lápis, mas traz a conversa difícil. Né? Concordo com a tua irmã, né? E com a tua opinião. Com certeza não, mas é por aí, né? E a gente vai caminhando, desenvolvendo. Cara, não dá para nós ter uma regra geral, né? Mas é por aí, não vejo outra forma. Gilson, nós temos a Associação Comercial e Industrial aqui, que tem alguns benefícios que ela proporciona para os associados. Então, no nosso podcast, a gente sempre pede que, antes era a Giana nos acompanhar, hoje a Viviane Becker está aqui. Muito obrigado, Viviane. Coloca para nossos sócios assim os benefícios da associação. Representatividade e defesa de interesses. A CIB atua em diversos conselhos municipais defendendo os interesses dos empresários locais. Cursos, palestras e treinamentos gratuitos para os associados e colaboradores. Soluções para a gestão de telefonia móvel com nosso Aciba Móvel. O Prodesp, que é o Programa de Estágio Qualificado, que leva um fomento à inserção de estágios no mercado de trabalho. O nosso clube de vantagens da Aciba e também a Aciba App, nosso aplicativo com descontos exclusivos e promoções para os associados. O Aciba Mais, que é uma oportunidade extra e gratuita para que as empresas
possam ampliar a presença no mercado e conectar-se com outros associados de forma moderna e digital. Gilson, assim, de coração, eu quero dizer para agradecer a tua presença, que deu para ver que tu é um cara apaixonado pelo que tu faz, é apaixonado pelo agro, é apaixonado por quem produz comida. Casualmente eu também trabalho no agronegócio, também tenho lavouras, tenho indústria também. Eu fico feliz em conversar com alguém como tu, assim, com um empresário de sucesso, desbravando mercados, enfrentando grandes players. Olha, esse passo aí de colocar uma financeira e colocar um banco não é para qualquer um, não é para qualquer um. Quer dizer, tá entrando numa seara bem mais complicada, mais complexa, mas tu tá com um sorriso no rosto, assim, tá faceiro de tudo isso. Isso não tá sendo uma preocupação, tá sendo um prazer para ti, então isso admira todos nós, assim. Tu não é da nossa cidade, se dispôs a vir aqui, deu uma palestra ao meio-dia, veio aqui fazer esse podcast. Olha, de coração, muito obrigado, a Estação Comercial agradece, eu agradeço como pessoa, tenho certeza que quem nos assistiu vai gostar desse estilo que nós falamos aqui. De coração mesmo, agradecer a tua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço e eu acho que nós estamos no lugar certo, no agronegócio, é um lugar que vai crescer no Brasil. Enxergo também, como tu falaste no início do programa, nós temos muito a contribuir com o agro. O agro é a locomotiva. E nós, vivendo isso, nós da Stara, vivendo isso, eu particularmente vivendo isso, sou um apaixonado. Para mim é tesão pura poder trabalhar nesse negócio. E eu fico mais feliz ainda de poder vir aqui compartilhar contigo, com a Vivi, com os nossos telespectadores, né? Sim. Então, compartilhar desses momentos e estou à disposição quando vocês quiserem. Tu não perguntou o cachê da palestra. Não. Isso aí eu vou deixar para a associação. O cachê hoje foi um titulim. Um titulim. Então tá pago já, então. Já tá pago. Comi um titulim especial lá da Parrija. E, mais uma vez, obrigado. E a casa lá em Nometoc está à tua disposição, de você, de todos os nossos telespectadores. E que o grande arquiteto nos ilumine, nos dê energia, que nós possamos passar esse momento duro que nós estamos passando, que essa briga que não vai a lugar nenhum dos Estados Unidos conosco, daqueles que estão usando essa situação politicamente, tanto de um lado como do outro. Eu acho que a gente passou dos limites, quem está sofrendo é o povo, é o Brasil, e não é por uma causa política que nós temos que olhar, tem que olhar lá para frente. E o Brasil está vivendo esse momento péssimo, ruim que nós estamos passando, e não traz nada de positivo, a não ser a briga pelo poder. E quem paga a conta é aquele que produz, ou aquele que cria alguma coisa, que dá riqueza para o Brasil. E nós temos que respeitar essas pessoas, temos que respeitar os brasileiros de bem, e a política tem que dar um pouquinho de lugar. O nosso judiciário tem que sair de cena, tem que usar só a Constituição, não pode estar politicamente envolvido, que nós estamos vendo isso está sendo eu estou discorrendo aqui mais um pouquinho, porque não, tranquilo, fica à vontade. É importante falar isso, porque o nosso judiciário está entrando em coisas que ele não deve, ele está indo no varejo, ele tem que ir no atacado, tem que seguir a Constituição. Então, eu vejo um momento muito difícil com o que está acontecendo. Alguém que é vítima é o que faz o inquérito, é o delegado, é a vítima, é o cara que é o Ministério Público e também é o cara que julga. Isso está errado, é óbvio que está errado, não interessa o que foi feito, mas isso está errado. E nós estamos vivendo esse momento de incerteza jurídica que está atrapalhando todos, inclusive nós fora do Brasil, estamos sendo vistos como uma republiqueta de banana, e eu espero que isso mude. Estamos aí, a próxima eleição temos muito dever para fazer, e uma das coisas é que o Congresso seja independente e que o Judiciário seja menos atuante e o Executivo que execute melhor o que está fazendo. Simples assim. Tá bom. Muito obrigado. É isso aí, então. Muito obrigada, seu Gilson, por compartilhar sua história, sua visão de mundo, sua paixão pelo agro. Com certeza, sua trajetória continuará inspirando muitos líderes, empreendedores e jovens sonhadores. Se você gostou deste episódio, compartilhe conosco. Vá lá, assista todos os episódios do AcibaCast, o podcast, então, da Associação Comercial e Industrial de Bagé.